Você sabe o que é vida? Vida é um sistema que nós usamos na polícia, que significa, é um acrônimo que significa ver, identificar, decidir e agir. É uma maneira profissional para lidar com os confrontos, com os problemas que nós lidamos ao longo da carreira, que na verdade, no caso da polícia, são fatos profissionais. Nós vamos falar sobre decidir, né? Decidir é essencial porque é o juízo de valor e o raciocínio que eu tenho sobre a situação que enfrento naquele momento e que vai determinar o resultado da ocorrência. Se você se interessa por esse assunto, curta esse vídeo. Meu nome é Alex Ninja, sou professor de conduta policial e acompanhe o meu perfil que eu vou te ensinar a ser um bom polícia. Se você ainda não viu os nossos vídeos anteriores desse tema, que é ver, identificar, para agora o que você está fazendo e volta para esses vídeos desse nosso canal. Vão ser essenciais para que você consiga compreender o sentido desse vídeo e dessa técnica que é tão importante para o nosso trabalho. Decidir. Dentro do acrônimo VIDA, ver, identificar e decidir é o nosso tema atual. Por que decidir? Porque a situação já começou, já está se desenrolando, já está progredindo em uma direção ou outra. É a minha decisão que vai fazer com que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. E como eu decido? Eu decido diante do que eu tenho. Uma das coisas que eu posso garantir para vocês com certeza absoluta é que vocês vão querer ter treinado mais, vocês vão querer ter mais habilidades, vão querer ter carregado aquela arma a mais que você não carregava, aquela munição a mais. Que no momento da decisão, o que pesa é isso, o que eu tenho para enfrentar a situação que se colocou no meu momento presente. Essa decisão acontece em segundos e eu só tenho o que eu desenvolvi, o que eu carrego e o que eu sei. No momento da ocorrência não dá tempo de aprender nada novo, não dá tempo de inventar nada. Você só tem o que você treinou, né? O que você aprendeu. É muito bruto isso, é muito difícil. Mas sobrevivendo à situação, melhore os hábitos e aprenda mais coisas a cada dia, desenvolva mais coisas a cada dia, treine as suas habilidades, porque é isso que pode te manter vivo. Dentro dessa decisão, nós temos algo que nós chamamos de caixinha de ferramentas. Em operações, nós falamos que cada nova habilidade que você tem é uma nova ferramenta na sua caixinha. Cada novo treinamento que você faz, cada novo equipamento que é adquirido, são itens que vão entrando nessa caixinha de ferramentas. Tudo que você adquiriu, tudo que você desenvolveu, tudo que você aprimorou, vai estar à sua disposição nesse momento. E a sua decisão vai estar em cima desses itens, da sua caixinha de ferramenta. É só isso. Não vai dar para inventar nada novo. É só o que você já conquistou, o que você já testou em treinamentos. Quanto mais realistas, melhor. E você sabe que você pode contar com aquilo. Esse termo caixinha de ferramentas é muito amplo e muito prático, né? Nós vamos pensar numa caixa de ferramentas normal. Eu tenho martelos, eu tenho chaves de fenda, eu tenho alicates. Cada tipo de ferramenta se adequa a um tipo de situação que eu vou enfrentar. Por exemplo, se eu tenho um parafuso e só tenho um martelo, estou com problemas. Eu precisaria de uma chave de fenda. Se eu preciso cortar algo e não tenho alicate, também vai me fazer falta. E por que isso? Porque a situação exige a ferramenta adequada. Eu vou enfrentar vários níveis de ameaça, mas tem uma situação, por exemplo, que exigiria uma técnica de defesa pessoal, aplicável para qualquer pessoa. Nada que esteja exigindo muito. Mas se eu não tiver defesa pessoal, vai ser como partir direto para a arma de fogo. Eu vou estar usando uma ferramenta inadequada para a situação e isso vai me gerar problemas. Nós vamos falar muito disso aqui nesse canal, porque a minha carreira chegou até o final tranquila, com todas as promoções possíveis, graças, em grande parte, à defesa pessoal. Usar a ferramenta adequada para naquele momento é o uso diferenciado de força. Se eu não tiver um uso diferenciado de força, só dependendo da minha arma, eu vou errar, porque eu vou usar um meio inadequado. E aí eu vou estar cometendo um crime, né? Nós temos que desenvolver a melhor força possível.
Vamos manter o que é prático e verdadeiro, né? Não adianta falar para você treine 5 vezes por semana. Ninguém treina 5 vezes por semana, ao menos que seja um grupo operacional e que tenha todos os meios e esteja num lugar que o salário permite isso, né? Nós temos muitas atividades, temos que fazer trabalho extra, temos que cuidar da família, temos que nos aprimorar sempre. Se eu conseguir treinar 1 ou 2 vezes por semana, já é suficiente do que eu estou falando para vocês. 1 ou 2 treinos por semana de defesa pessoal, na modalidade que você quiser, como você puder, vai transformar a sua vida e vai garantir que a sua segurança seja muito maior, física e jurídica. Nós costumamos falar em operações, se você quer economizar com advogado, faça jiu-jitsu. Precisa ser só jiu-jitsu? Não, mas nós usamos muito esse termo, que em grupos operacionais nós somos os mais numerosos. Então você tem várias pessoas para conseguir mobilizar uma. O jiu-jitsu é a maneira que nós conseguimos fazer isso de maneira menos violenta. Se você trabalha sozinho, lutas de impacto são mais eficientes. Muay Thai, Karatê, Kung Fu. Se você trabalha, tem mais tempo para treinar, onde você trabalha mais tempo para treinar, Aikido é muito eficiente, demanda muito tempo para aprender, mas é eficiente também. Se você treina num local que tem uma boa academia de capoeira, também vai te ajudar. Boxe ajuda. O que eu não posso é depender só da minha arma. Vou reduzir minha caixinha de ferramentas a uma ferramenta só, vai dar errado. Para quem só tem um martelo, tudo é prego. E a vida não é assim. Coloque na sua caixinha de ferramentas a prática de defesa pessoal. Se não tiver defesa pessoal, nem é uma caixinha de ferramentas. A realidade do serviço policial é muito diversa. Você, guarda civil, às vezes tem um taser, né, um Spark, alguma outra ferramenta semelhante. O policial militar pode ter uma tonfa, pode ter um bastão. O policial civil pode ter um bastão retrátil, né? O técnico científico também costuma usar muito bastão retrátil. Muitas polícias usam espargidores de gás-pimenta. Mas independente desses itens, que são itens importantes na sua caixinha de ferramenta, tenha defesa pessoal. Saiba lutar. Esse trabalho vai ficar muito mais completo se você colocar essa habilidade, porque nós estamos falando de uso diferenciado de força. E o que é a força? A força é o uso controlado da violência. Se você não tem o uso controlado, não é força, é violência. E a violência gera danos para todos que participam dela. Então melhore a sua caixinha de ferramenta. Eu participei há um tempo atrás de um curso da Senasp, né? Muito interessante, principalmente nos debates, né? E que debatemos com policiais do país todo. Mas saltou aos olhos uma questão. Muita gente procurando a teoria sobre o uso progressivo da força e pouca gente treinando. Nós, policiais, temos que entender o conceito, com certeza, para aplicá-lo. Mas não adianta entender o conceito se você não tiver domínio de força, né? Não adianta a teoria sem a capacidade de prática. E nesse momento a caixa de ferramentas ela salta aos olhos, porque tudo que você não domina efetivamente não entra no seu raciocínio na hora do combate. Tudo que você não tem a certeza que vai funcionar, que você já testou, que você já treinou, que você conhece, sequer é cogitado para uso no momento do combate. O combate ele é um momento de extrema sinceridade sua com você mesmo. Por isso que muitas figuras desmancham nesse momento, porque não são reais, né? Eu posso carregar uma tonfa a vida toda, mas se eu não tiver praticado, não tiver treinado, não tiver tranquilidade, eu não vou usar. Eu posso ter o melhor espargidor de gás-pimenta na cintura, no meu equipamento, no meu colete. Se eu não tiver certeza absoluta que quando eu usar, eu vou conseguir lidar com os efeitos dele em mim mesmo, eu vou correr direto para a arma e vai dar tudo errado. Então, não é o que você carrega com você, é o que você carrega na sua caixinha de ferramenta que conta. Na caixinha de ferramenta só entra o que é de verdade. Não é o que você carrega, vou falar de novo, é o que é de verdade. De verdade, não falo do mundo físico, é habilidade, consciência, capacidade. Se não for isso, você não vai usar. E dos instrumentos dessa caixinha, dos instrumentos de menor potencial ofensivo que eu coloquei nessa caixinha, que eu coloquei de fato, que eu domino, a tonfa tem espaço junto com o bastão? Tem sim, lógico. Um bastão bem manuseado evita que meios mais violentos sejam necessários. Então, ninguém quer sair
aplicando o bastão, mas dependendo da maneira do ataque que você está sofrendo, vamos um exemplo prático, né? Não espere bom senso de quem te ataca, isso não acontece. A pessoa às vezes te ataca, está num surto. E você ter uma arma para você ameaçar não quer dizer que a pessoa vai recuar, né? Uma vez nós estávamos entrando para guardar um preso em uma carceragem, e no momento que a porta abriu, um preso se jogou violentamente contra nós, derrubou 2 policiais e continuou avançando. Ele queria fugir. De qualquer maneira, de como pudesse, da maneira mais impossível que fosse, mas ele avançou e tentou passar por nós. O bastão foi necessário para fazer ele recuar. Na verdade, o bastão foi necessário para afastá-lo e para derrubar ele no chão e para conter o movimento. Ele não parou por si só. E se não tivesse o bastão, tivesse sido usado um disparo de arma de fogo, provavelmente não estaria aqui dando um curso para vocês, estaria preso. A realidade é essa. Nós temos que fazer nosso trabalho. E nós temos que fazer nosso trabalho em condições extremamente adversas. E se você usar a ferramenta errada, na situação errada, você vai se arrepender e vai responder por isso. Ah, mas a defesa pessoal custa dinheiro. Eu espero que as polícias financiem. Espero que as polícias ajudem os policiais a treinarem mais, deem os meios. Mas tenho certeza absoluta. Qualquer coisa que vocês estão falando aqui, isso é muito mais barato que advogado para te defender numa situação de excesso. Então, voltando ao bastão. O bastão é útil porque serve para golpear, serve para mobilizar, serve para derrubar alguém, né? E, com certeza absoluta, eu estou dizendo de situações em que eu estou evitando o uso de um meio pior, de um meio mais gravoso, um meio mais violento, em que isso é possível, se você tem e se você domina. O equivalente a isso que se usa muito em forças de segurança que trabalham de maneira mais descaracterizada é o bastão retrátil. O bastão retrátil ele é extremamente útil, também serve para golpear, para imobilizar, para derrubar. Nós vamos voltar a tratar sobre esse assunto em outras vezes, com a vantagem que ele é mais prático de ser usado. Diferente de equipes de investigação, dependendo do tamanho, ele vai no bolso. E por que não o uso da arma de fogo? Volto a dizer, porque pode não ser necessário. Às vezes, por exemplo, eu efetuei uma prisão, como já aconteceu, tantas vezes, está acontecendo nesse momento agora, certeza, em algum lugar, e parte da comunidade, parte da família do indivíduo tenta obstruir essa prisão. Quanto mais o tempo passa, mais é pior para a ocorrência. Você vai perdendo o time da ocorrência, a situação vai se deteriorando imediatamente, né? Às vezes com o bastão eu consigo abrir, que causa um fator de intimidação, consigo abrir espaço com ele, né? Empurrando as pessoas que estão se opondo, estão oferecendo resistência à prisão, e consigo fazer uma imobilização mais rápida para que a algemação seja mais segura. É uma ferramenta extremamente útil. O espargidor de gás pimenta, ele permite que eu consiga, com o uso da química do produto, obrigar as pessoas a fecharem os olhos, a tentarem respirar como puderem. Isso me dá um tempo precioso para conseguir concluir a operação. Nós estamos falando de situações típicas do serviço policial mais do que do momento de folga. Mas é importante que eu tenha a noção do que eu carrego. Se eu usar o espargidor de maneira errada no lugar errado e inspirar, na verdade, o que está sendo, que eu mesmo estou jogando no cenário, eu vou ter essa dificuldade para abrir os olhos e para respirar. Eu tenho que saber lidar com isso. Então, para usar um elemento químico, um produto químico, eu tenho que estar habituado a aguentar o efeito desse mesmo produto em ambientes fechados. Senão, é melhor não usar, né? Outra coisa que é muito frequente, que eu vejo nos equipamentos, e vai uma crítica aqui, são lâminas. O combate com lâmina é uma situação extrema da sua sobrevivência mesmo. Você não tem mais o que fazer, você acabou usando uma faca para se defender. Mas no serviço policial, não é uma opção válida, a menos que seja uma situação extrema de salvamento. Então é que você explica uma situação dessa. E eu vejo muita gente treinando algo que não vai poder usar. E é muito complicado, porque você está gastando tempo, dinheiro, esforço em função de algo que vai te mandar para a cadeia. Não é o caso. A arma que eu carrego também tem que estar totalmente legalizada. Tem que ser a arma que eu posso carregar.
com a munição que eu posso usar, na situação que eu posso estar. Poxa, tem que pensar em tudo isso. Eu tenho que não ter que pensar em tudo isso na hora do confronto. Então eu porto, na minha caixa de ferramenta, o que eu posso usar. E dentro do que eu posso usar, tudo que eu estou portando está sendo treinado da melhor maneira possível. Se não for efetivo, se não for legal, né, no sentido do aspecto jurídico, e se não for aplicável, é melhor nem ter na minha caixinha de ferramenta. E temos os equipamentos de condutividade elétrica, que fazem muito sucesso, hoje em dia chamam muita atenção, que são do tipo do Taser, do Spark, que com esse equipamento eu consigo neutralizar a maioria das ameaças que vêm na minha direção quando não estão armadas. O detalhe é que esse uso tem que ser institucional. Eu não posso usar um equipamento de condutividade elétrica por vontade própria, por aquisição própria. Eles são fornecidos para governos. E se eu conseguir um, não vou poder usar se não for fornecido pela instituição. Então, estou reforçando isso porque o objetivo desse vídeo é nos ajudar nas ocorrências e não nos prejudicar nas ocorrências. A minha caixinha de ferramenta tem que estar bem treinada, tem que ser efetiva e tem que ser legalista. Eu porto, aprendo e uso o que eu posso usar como eu devo usar. Se não for isso, não é uma caixinha de ferramenta efetiva. Então, é um equipamento útil? É. Depende também da defesa pessoal, como todos os outros equipamentos de menor potencial ofensivo, depende da defesa pessoal, porque pode não funcionar, não posso depender só dele e da arma. E não existe o curso de tiroteio, mas existe o curso de luta. Eu posso treinar para os tiroteios? Posso treinar para os tiroteios, mas vai ser um simulado. Mas para a luta, eu posso treinar com grande desempenho. Então a defesa pessoal sempre vai fazer parte do que nós estamos trabalhando aqui. Que em cada um desses itens, se falhar, eu vou ter a defesa pessoal para me ajudar. Então volto a dizer, a caixinha de ferramenta tem que estar com coisas que eu posso usar, que eu tenho habilidade para usar e que eu confio. Aí eu vou poder decidir em cima delas. E um detalhe importantíssimo, o que eu carrego sem habilidade está na pose, está na aparência, não é efetivo e pode ser usado contra mim. Se eu vou carregar um equipamento de menor potencial ofensivo, eu vou treinar e vou treinar. Porque se eu tiver que usar, eu vou ter pleno domínio dele. Se eu portar algo e não tiver habilidade para usar, eu vou estar carregando algo que pode me trazer vergonha ou prejuízo. Se eu vou carregar algo, eu tenho habilidade para usar. É importante falar das algemas, né? Porque nós já estamos numa fase de conclusão. Eu vi o que é uma ameaça, eu identifiquei o nível dessa ameaça e eu decidi agir contra ela, né? A algema já tem que estar pronta em todos esses momentos, porque se nesse momento imediatamente houver uma submissão, uma captura, eu tenho a algema para usar. A algema é um equipamento de menor potencial ofensivo, está dentro do uso progressivo de força, ou diferencial de força, se preferir, e me permite a imediata imobilização do indivíduo que está agredindo, ou tentando agredir, ou em vias de agredir. A algema é extremamente útil e faz muita falta quando ela não está presente no cenário. Na sua caixinha de ferramenta tem algemas. Falando no trabalho operacional mesmo, trabalho de rua, a minha caixa de ferramentas tem armas. Não basta ser arma para ser prática para tudo. Dentro das armas também tem arma que é adequada ou não adequada para o uso. O erro muito recorrente, é usar a maior arma que puder, né, com mais acessórios possíveis, para que isso iniba o inimigo e você não tenha um confronto. Isso é uma sandice. Porque se você não puder usar o que você está mostrando, você não vai usar e vai poder morrer com aquilo na mão. Muitas das mudanças que nós tivemos nas leis e de outras situações, muitas armas mais potentes foram adquiridas por nossos policiais. Mas algumas delas não podiam ser usadas e eram usadas, mesmo assim, na ideia de que eu tenho uma arma forte e eu vou resolver tudo. Não é isso. Não digo você abrir mão da sua capacidade de defesa, mas na caixinha de ferramenta entra o que você realmente vai poder usar. Se você fizer uso da arma, não vai te prejudicar. O conceito que se tem sobre arma de fogo em serviço operacional
mais concretizado, mais verdadeiro, é que o que eu tenho para usar é isso, então vou usar isso da melhor maneira possível. O que eu posso usar é uma espingarda calibre 12? Eu vou saber tudo que eu posso saber da calibre 12, eu vou usar o melhor tipo de munição possível para aproveitar a versatilidade do armamento. É uma submetralhadora? Vou aprender a usar tudo daquela submetralhadora. É um fuzil? Vou aprender a usar tudo daquele fuzil. E das outras armas que fazem parte do rol que estiver à minha disposição. O que eu não posso é carregar o que eu não posso usar, o que eu não saiba usar, o que principalmente que não seja inadequado. Eu já vi alguns colegas usando armas extremamente potentes em lugares que não era adequado. Por exemplo, comunidades de construção extremamente precária. E ele não ia usar se precisasse, porque não ia ser louco de fazer um disparo naquela condição. Então por que não trocou de arma antes? Por que não fez a transição e partiu para uma arma mais adequada para o cenário? Vamos acreditar. Com frequência muito grande, vou voltar a falar isso para vocês. Acreditem. Acreditem na ocorrência que vocês estão participando. Se vocês não acreditarem, ninguém mais vai acreditar em vocês. Então acreditem. A arma tem que ser efetiva, tem que ser utilizável, tem que ser legalmente aceita, para que você possa usá-la dentro da sua caixinha de ferramentas. Estamos falando de decisão. Tudo isso gira em torno da decisão. A nossa letra D, decidir. E eu tenho que decidir de maneira coerente. E vamos reforçar uma coisa, raciocinando o tempo todo. Serviço policial, nós estamos raciocinando o tempo todo. Se uma coisa que eu tenho que aprender a fazer é estar sempre pensando, sempre pensando, sempre pensando. Que essas decisões vão se perpetuar. O que eu decido acontece. Né? E além da caixinha de ferramenta, tem um outro item, decide sempre raciocinar. Eu tenho que decidir o que eu vou poder fazer. Não adianta decidir por uma coisa que eu não vou poder fazer, iniciar algo que eu não vou poder terminar. Eu tenho que decidir por algo que eu posso iniciar e terminar. Senão é melhor não começar. Né? É coerência, é raciocínio. Né? Volto a dizer, o confronto na vida de um policial é um fato profissional. Nós temos que agir profissionalmente nos confrontos, porque isso vai ser cobrado, isso vai ser exigido. E eles não esperam, o judiciário, os nossos superiores e a população não esperam menos de nós do que uma atuação profissional diante de um confronto. Nós somos os profissionais no pior momento de caos. Minha decisão tem que ser coerente, a decisão tem que ser aplicável, tem que ser executável. Por exemplo, no caso que eu citei, um preso só tenta fugir, passando por você de qualquer maneira. Eu tenho que usar o melhor instrumento que eu tenho na minha mão para evitar que isso aconteça, o mais adequado, e evitar ao máximo o uso letal. Pode acontecer de, nesse momento, ele tentar tomar a arma de um policial e nós chegamos ao resultado óbito. Eu decido fazer uma ação moderada, porém o desenrolar da ação pode levar ao resultado óbito. Não é esperado. Então, eu tenho que estar sempre preparado para estar agindo de acordo com o que vai acontecendo. Eu não decido o resultado final, mas eu decido com a minha atuação e raciocino sobre como eu posso fazer e agir em cada situação. Né? Por isso eu volto a dizer, domínio. Não adianta carregar o equipamento e não ter domínio sobre ele. Eu tenho que ter domínio. No momento do confronto, as pessoas se avaliam muito. Quem vai me avaliar tem que perceber que eu sou capaz do que eu estou me dispondo a fazer. Eu tenho que demonstrar essa capacidade, isso é nítido. Não existe nada mais sincero que um confronto. Como a situação vai se desenrolando, vamos voltar ao roteiro. Eu vi a ameaça, eu consegui perceber. Eu identifiquei qual o nível da ameaça. Eu estou decidindo sobre o que fazer. Nós estamos resumindo uma situação de segundos. E o que vai acontecendo vai dependendo de uma ação minha e uma decisão. Eu tenho que raciocinar o tempo todo. Por isso que nós policiais temos que aprender a lutar e não brigar. Se alguém já brigou alguma vez na vida, acho que todo mundo já brigou, já ficou nervoso, sabe que o raciocínio acaba. Isso no trabalho policial acaba a sua vida, acaba a sua carreira e a vida de outra pessoa, provavelmente. Então eu tenho que saber lutar. Quando eu estou lutando, eu estou raciocinando. Então qualquer prática de luta vai te ensinar isso. A estar no seu limite físico, raciocinando. A você estar no limite do seu desgaste emocional, raciocinando.
Porque você tem que estar sempre seguindo regras, respeitando o ambiente, respeitando a técnica. Aprender a lutar é essencial para que você possa fazer o seu trabalho policial sob tensão, né? Raciocinar o tempo todo é obrigatório. Na decisão, posso perceber que o meio que eu tenho é inadequado e que seja melhor não agir. É justo e muito coerente. Você tem um caso há pouco que nós nos precavemos com posição de defesa na última equipe, no DRAD, do DOP, numa ameaça num local ermo, né, em uma comunidade hostil naquele momento. E quando os agressores se afastaram, nós não perseguimos. Ia compensar perseguir no interior daquela comunidade naquele momento. Resolvemos não agir. Prossegue na investigação. Prende-se outro dia. Saber não agir, saber qual é o momento que você pode ou não pode ter uma ação ofensiva é essencial. Principalmente no seu dia de folga. Nós temos que saber escolher nossas guerras. Às vezes simplesmente não vai funcionar. E se eu tenho a opção de não ter o confronto, melhor. Melhor, porque nós não buscamos o confronto pelo confronto. O confronto está dentro de uma dinâmica. Se puder ser evitado, é muito melhor. Então a letra D do nosso acrônimo VIDA é tão importante quanto ver, identificar, ou decidir. Aliás, todos os 4 itens dessa lista são essenciais. Por favor, se você não viu os vídeos anteriores, veja. Que é muito importante que você entre no canal e veja os vídeos anteriores para conseguir entender essa sequência, que serve para a vida policial inteira e para a nossa vida de folga. Ver, identificar, decidir, para depois agir. A decisão, volto a dizer, ela deve ser extremamente humilde e sincera com as condições que nós temos, com o que realmente está à nossa disposição e com as nossas capacidades. É sempre dito na polícia, pelos mais antigos, se você tiver tempo de pensar, pense. E esse sistema todo gira em torno disso. Pense para decidir corretamente. Se você gostou desse vídeo, comente e compartilhe com seus amigos e amigas para que mais policiais possam se beneficiar com essa técnica.